acompanhe esse povo lutador. E o cantão sempre amigo e companheiro, continue irradiando seu valor. Município formoso e radiante, ó Suíço, cantão das missões, todo feito de cores cintilantes, ouve o canto de nossas canções. Ei, avante São Paulo das missões, com as luzes do grande protetor, que o apóstolo Paulo missioneiro acompanhe esse povo lutador. E o cantão sempre amigo e companheiro, continue irradiando seu valor. Pioneiros heróicos nos legaram rica história de audácia e de fé. As sementes já se multiplicaram e São Paulo se orgulha do que é. Ei, avante São Paulo das missões, com as luzes do grande protetor, que o apóstolo Paulo missioneiro acompanhe esse povo lutador. E o cantão sempre amigo e companheiro, continue irradiando seu valor. Desde os tempos difíceis de outrora, nosso povo é feliz, solidário. Se o progresso notável é agora, viva o espírito comunitário. Ei, avante São Paulo das missões, com as luzes do grande protetor, que o apóstolo Paulo missioneiro acompanhe esse povo lutador. E o cantão sempre amigo e companheiro, continue irradiando seu valor.
Boa noite a todos. Saúdo a secretária da mesa diretora, vereadora Cristiane Marcha, assessora jurídica Viviane Schmeil, as assessoras Gabriele Marcha e Iris Forpaga. Saúdo também o público presente. Saúdo nosso amigo, particular amigo Paulo, que é da patronário do CTG. Saúdo a todas as pessoas que nos acompanham. Uma saudação carinhosa ao Milton Justo, ao nosso secretário de gestão. Saúdo também o Matheus, que vai falar hoje na Tribuna Livre, Justo, que vai falar sobre juventude rural. Aproveito também para saudar Lucas Kramer e Marcelo Marcha. E a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Solicito que a secretária da mesa diretora proceda à chamada dos vereadores. Érico Krakiker. Presente. Ilmo Renz. Presente. Juliane Huber. Presente. Leonice Butzen. Presente. Maria Regina Butzen. Presente. Thalissa Lerman. Presente. Valmir Grumiker. Presente. Após verificação do quórum, constatada a presença de todos os edis, invocando as luzes do Espírito Santo, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de julho de 2025. Solicito à vereadora Thalissa Maiara Kotzke Lerman que proceda à leitura da mensagem bíblica. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento, e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Diga aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste nem do oeste, nem do norte nem do sul. É Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e os outros são inocentes. Convido a vereadora Juliane Huber para preparar a próxima mensagem bíblica. Conforme o artigo 116, inciso 1º, a linha A do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, a ata de número 013/2025 da sessão ordinária, realizada no dia 14 de julho de 2025, foi colocada à disposição de todos para leituras e ajustes, e, portanto, não havendo manifestação, fica dispensada a leitura. A ata está em discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos, convido a secretária da mesa diretora para apresentar o relatório da correspondência recebida e expedida desde a última sessão. Documentos expedidos. Ofício número 43/2025 da Presidência da Câmara ao Prefeito Municipal, encaminhando as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 14 de julho de 2025. Ofício número 45/2025 da Presidência da Câmara ao Prefeito Municipal, encaminhando orientação técnica do IGAM. Ofício circular número 02/2025 da Presidência da Câmara, convidando para participar da audiência pública sobre o Plano Plurianual. Documentos recebidos. Ofício número 188/2025 do Poder Executivo à Presidência da Câmara, em resposta ao ofício sobre a orientação técnica do IGAM. Ofício número 01/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação à Presidência da Câmara, solicitando a publicação do edital de cronograma de tramitação do Plano Plurianual. Ofício número 190/2025 do Poder Executivo à Presidência da Câmara, repassando informações sobre o termo de convênio FPE número 312/2025. Ofício número 191/2025
do Poder Executivo à Presidência da Câmara, repassando informações sobre o termo de convênio FPE número 2598/2024, ofício número 192/2025, do Poder Executivo à Presidência da Câmara, encaminhando documentos complementares ao projeto de lei número 31/2025. Solicito à secretária da mesa diretora que proceda à leitura da mensagem do projeto de lei de número 035/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 35/2025. Excelentíssimo senhor presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e demais pares dessa Casa Legislativa, oportunidade na qual encaminhamos através dessa mensagem, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o projeto que altera os artigos 7º e 8º da Lei nº 1858, de 18 de dezembro de 2024. A submissão do presente projeto se justifica em face de necessidade de alteração dos artigos 7º e 8º da referida lei, a fim de solicitar autorização para a abertura de créditos suplementares destinados ao reforço de dotações e despesas suportadas com recursos provenientes de recursos livres e vinculados oriundos do superávit do exercício anterior. Nesses termos, evidenciadas as razões de interesse público que justificam a iniciativa, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis com assento nessa Casa Legislativa, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário para apreciação e votação, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Sendo que se apresenta para o momento, permanecemos à disposição para eventuais dúvidas relacionadas à matéria abordada no projeto e renovamos os mais altos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, aos 22 de julho de 2025. Oberdan Luiz Roden, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei 035/2025 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e Assessoria Jurídica. Solicito à secretária da mesa diretora que proceda à leitura da mensagem do projeto de lei número 036/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 36/2025. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos da presente para cumprimentar Vossa Excelência e demais pares dessa Casa Legislativa, oportunidade na qual encaminhamos através dessa mensagem o projeto de lei que estabelece normas para fixação, lançamento e arrecadação de tarifas e serviços de abastecimento de água para o consumo humano no município de São Paulo das Missões e da outras providências. O presente projeto de lei visa alterar as formas de cobrança da tarifa de consumo de água, passando a cobrança a ser efetuada por metro cúbico consumido, considerando que dessa forma se refletirá o real consumo de água por cada usuário, promovendo a conscientização sobre o uso. Sendo assim, a cobrança por volume estimula a redução de desperdício e a adoção de práticas mais sustentáveis no uso de água, contribuindo para a preservação dos recursos hídricos. Outro sim, o estudo efetuado pela Unidade de Controle Interno do município de São Paulo das Missões, no ano de 2023, referente ao Sistema Público de Abastecimento Hídrico, relata que uma parcela considerável de 27,77% apresenta um consumo bem reduzido de água, até 6 metros cúbicos. Dessa feita, estará sendo preservada a equidade, uma vez que cada usuário
contribuirá com o valor referente ao respectivo consumo de água, evitando que alguns usuários paguem por outros que consomem um volume maior. Foi trazida à tona também a instituição de tarifa de consumo e ligação de água referenciada para pessoas de grupos familiares carentes do município, cujas regras de enquadramento serão regulamentadas por decreto do Executivo Municipal, isenção esta que já estava prevista em Lei Municipal número 800/1997. Entretanto, foi acrescentada ao presente texto com alteração do percentual de isenção que corresponde a 70% da tarifa normal mensal, no valor por metro cúbico ou tarifa de ligação. Diante de tais considerações, justificada a matéria, solicita-se que a mesma seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais edis com assento nessa Casa Legislativa, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário para apreciação e votação, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Sendo que se apresenta para o momento e confiados na aprovação da presente matéria, subscrevemos-nos atenciosamente. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, aos 23 de julho de 2025. Oberdan Luiz Roden, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei de número 036/2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e Assessoria Jurídica. Solicito à secretária, à mesa diretora, que proceda a leitura da mensagem do projeto de número 037/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 37/2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e demais pares dessa Casa Legislativa, oportunidade na qual encaminhamos através dessa mensagem, a fim de ser submetida a exame e deliberação dessa Igreja Câmara, o projeto que institui Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial e atribui jeton aos seus membros. A submissão do presente projeto se justifica em face de necessidade de implantação dessa comissão de forma permanente para fazer frente à grande demanda desses episódios na administração pública municipal e em virtude da obrigatoriedade de realizar esses procedimentos em todas as situações anormais que ocorrem envolvendo servidores e serviços públicos municipais. Ainda diante da complexidade que por muitas vezes envolvem esses processos, entende o Poder Executivo ser justo e razoável a instituição da comissão permanente e alcançando a eles um jeton mensal na mesma proporção do SCI. Ademais, uma vez criada a comissão permanente, o município poderá investir também na qualificação dos membros titulares e suplentes indicados para integrarem a comissão permanente criada por lei. Nesses termos, evidenciadas as razões de interesse público que justificam a iniciativa, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis com assento nessa Casa Legislativa, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário para apreciação e votação, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Sendo que se apresenta para o momento, permanecemos à disposição para eventuais dúvidas relacionadas à matéria abordada no projeto e renovamos os mais altos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, aos 23 de julho de 2025. Oberdan Luiz Roden, Prefeito Municipal.
Encaminho o projeto de lei de número 037/2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Comissão de Orçamento, Finança, Tributação e Assessoria Jurídica. Também quero saudar nesse momento o presidente do sindicato e sua esposa, Arneson, e também os jovens que posteriormente acessaram essa Câmara de Vereadores. Solicito à secretária da mesa diretora que faça a leitura da mensagem do projeto de lei de número 38/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 38/2025. Excelentíssimo senhor presidente, a prazos servimos-nos da presente para cumprimentar vossa excelência e demais pares dessa Casa Legislativa, oportunidade na qual encaminhamos através dessa mensagem o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar auxílio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas, Sentinelas do Comandaí, e da outras providências. O presente projeto de lei visa conceder repasse ao Centro de Tradições Gaúchas, Sentinelas do Comandaí, inscrito no CNPJ número 87 679 163 1000/20, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando o desenvolvimento de metas para o resgate e a preservação dos costumes gaúchos e da memória cultural do município, através da dança. Para o desenvolvimento do projeto é necessário que seja efetuada a melhoria e ampliação da infraestrutura da pista de danças, garantindo a segurança do público frequentador. Desse modo, justificada a matéria, solicita-se que a mesma seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais edis com assento nessa Casa Legislativa, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário para apreciação e votação, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Sendo que se apresenta para o momento e confiados na aprovação da presente matéria, subscrevemos atenciosamente. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, aos 24 de julho de 2025. Oberdan Luiz Roden, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei de número 038/2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e Assessoria Jurídica. Solicito à secretária da mesa diretora que proceda à leitura da emenda modificativa 05/2025, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, usando das legais e regimentais atribuições inerentes ao cargo de parlamentares, vem perante da mesa diretora propor e apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 032/2025, que altera a Lei Municipal número 1477, de 2 de outubro de 2013 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei ordinária número 032/2025, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 3º, parágrafo único da Lei Municipal número 1477, de 2 de outubro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. O CONDICA ficará administrativamente vinculado à Secretaria-Geral de Gestão Pública, mantendo, no entanto, autonomia deliberativa e funcional em suas decisões, observando o disposto da legislação federal, estadual e municipal pertinente aos direitos da criança e do adolescente. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo assegurar expressivamente a autonomia deliberativa e funcional do CONDICA, mesmo diante de sua vinculação administrativa à Secretaria-Geral
de Gestão Pública, conforme proposto no projeto de lei número 32/2025. Tal medida visa garantir maior clareza normativa e segurança jurídica, em consonância com o disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com as diretrizes do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que reforçam a necessidade e a independência dos conselhos de direitos e suas decisões e atribuições institucionais. A alteração proposta é, portanto, de natureza técnica, sem gerar impactos financeiros e visa o aperfeiçoamento da legislação municipal sobre o tema. São Paulo das Missões, 28 de julho de 2025. Maria Regina Butzen, Juliane Hoover e Érico Krakiker. Na tribuna do povo, estamos hoje, estará usando a palavra o senhor Matheus Justin, que irá falar sobre a questão do projeto da juventude rural, tendo tempo regimental de 10 minutos. E convido o Matheus para que venha ao púlpito e faça uso do tempo regimental. Boa noite a todos. Então, excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, eu sou Matheus Justin, jovem rural da comunidade da Dona Helena Norte, sou vice-coordenador da Juventude Rural da Regional Sindical Santa Rosa. E venho a esta tribuna em nome da Juventude Rural, organizada por meio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, filiados à FETAG e à CONTAG. Somos centenas de jovens que vivem, produzem, estudam e sonham porque existem no campo. E viemos aqui manifestar nossas vozes. Nós, jovens rurais organizados, neste mês de julho, que é o mês da juventude, estamos ocupando as tribunas de dezenas de municípios do nosso estado, para chamar a atenção para as demandas da juventude rural e sensibilizar nossos gestores e legisladores municipais. Hoje, no Dia do Agricultor, nós, enquanto jovens rurais, vivenciamos o meio rural não apenas como lugar de produção de alimentos, que em si já é muito importante, mas como lugar de vida. Ali vivenciamos relações sociais e com a natureza. Porém, nem sempre esse lugar é entendido assim por todo mundo. Pesquisas apontam que ano após ano se intensifica o processo de êxodo rural, sendo que entre 2012 e 2023, cerca de 25% da população jovem da região sul deixou o campo. Com menos gente no campo, menor a produção de alimentos e, consequentemente, mais gente passando fome nas cidades. Diante disso, queremos deixar aqui a reflexão como o nosso município olha para a juventude rural. Como tratamos a questão da sucessão? Que condições e incentivos temos dados para que nossos jovens rurais permaneçam no campo? Como estão as nossas escolas e seus currículos? Que alternativas temos efetivamente criado para evitar o êxodo rural? Em resumo, como o município pensa seu próprio futuro olhando para a juventude rural? A luta da juventude rural não começa hoje. Já conquistamos a inserção da juventude em diversas políticas públicas, como o PRONAF, a alimentação escolar e o crédito fundiário. Porém, embora muitas conquistas estejam no papel, poucas são executadas de fato. E isso ocorre porque não são criadas condições efetivas para que os jovens ocupem os espaços de decisão. É importante que esta Casa Legislativa reconheça o crescente movimento de jovens rurais, que, em busca de melhores condições financeiras, viajam para o exterior e, ao retornarem, demonstram o desejo de investir em suas propriedades. Esses jovens representam o futuro do campo e precisam de apoio para empreender, inovar e fortalecer a sucessão rural em nosso município. Também apresento um projeto de lei de incentivo ao jovem agricultor rural, que é um projeto que está em vigor no município de Guaporé, que pode servir de exemplo para o nosso município utilizar, vou estar passando ele ali.
Outro ponto que destaco é o da necessidade da valorização da educação do e no campo. Manutenção e o fortalecimento das escolas nas comunidades rurais são essenciais para garantir o direito à educação de qualidade e próxima de nossas realidades. Fechar uma escola no campo é fechar portas para o futuro. É romper laços comunitários, é incentivar o êxodo e o enfraquecimento das comunidades. O município tem se empenhado em valorizar e fortalecer o meio rural por meio de políticas que incentivam o retorno dos jovens que buscaram formação superior ou técnica fora de suas comunidades. Esses jovens, que ao retornarem com novos conhecimentos e habilidades, tornam-se agentes fundamentais na continuidade da sucessão rural e no fortalecimento das propriedades familiares. Essa iniciativa busca não apenas preservar a atividade agrícola local, mas também promover inovação, sustentabilidade e crescimento no campo. Juventude tem vez, voz e lugar dentro do movimento sindical. Neste mês da juventude, fazemos um chamado a todas as autoridades aqui presentes. Olhem para a juventude rural com respeito, escutem nossas pautas com atenção e construam conosco políticas públicas que garantam a permanência dos jovens no campo com qualidade de vida, renda e cidadania. Ser jovem no campo não é uma fase, é uma escolha. E queremos que essa escolha seja viável, digna e respeitada. Viva a juventude rural e viva a agricultura familiar. Muito obrigado. Eu também quero destacar aqui a presença dos jovens, né, que vieram me acompanhar e que estão aqui presentes. Destacar que nem tem o casal lá, o Anderson e acho que a Gabi, que eles que são jovens que foram para o exterior, né, buscar melhores condições e hoje estão investindo e construindo sua própria propriedade. Então, é como o município leva isso para que esses jovens realmente investam aqui. Matheus, eu deixo a palavra se algum vereador quiser fazer uma pergunta, te perguntar algo, e está livre à disposição dos vereadores aí. Né? Nós queremos ouvir alguns vereadores que tiver alguma informação, quiser alguma informação de você, o Arneson também está aqui, o nosso presidente do sindicato, então esse projeto aí é de suma importância. Eu só para enaltecer um pouco isso, o nosso êxodo rural é muito grande e de muitos anos, né? Muitos jovens já foram embora, e se nós não fizermos nenhuma política de fixação no interior, cada vez mais pessoas vão embora. E a gente sabe de muitos anos que os investimentos que esses jovens do exterior buscam e investem aqui é muito grande, investimento muito grande. Então, os vereadores estão à disposição. Você quer fazer uma pergunta? Não havendo. Eu agradeço, Matheus, a tua participação, muito importante, e trouxe uma visão de muitas coisas para nós aqui. Muitas vezes a gente não tem essa visão. Então, tuas colocações e a tua mensagem foi muito válida. E o sindicato também está aí, com o seu apoio, para ajudar, e o Poder Legislativo também, o que depender de nós aqui, pode contar conosco, tá bem? Muito obrigado. No grande expediente, temos 2 vereadores inscritos, em ordem, em consonância, o que estabelece o artigo 116, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, a ordem de manifestação, conforme o artigo 116, e o regimento interno primeiro, em ordem alfabética, rodízio, e está à disposição a palavra a vereadora Juliana Ruver, para fazer uso regimental da tribuna. Boa noite, presidente, demais colegas, o público que nos assistem, os representantes do CTG, sindicato, os jovens, secretário Cleiton, as servidoras da casa, sintam todos cumprimentados. Hoje eu vou usar a tribuna para falar do andamento do PPA, que é o projeto de lei do Plano Plurianual. Eu sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação, que é a comissão responsável por tratar da tramitação desse projeto aqui na Câmara. O projeto entrou para a Câmara do Executivo no dia 30 de junho,
efetivamente começou a tramitar em 14 de julho. E então foi encaminhado para a comissão. A comissão já apresentou o parecer prévio da admissibilidade do projeto, com algumas solicitações para o executivo, de algumas coisas que entende a comissão que precisam ser reparadas no projeto. E hoje, na manhã, nós tivemos audiência pública. A audiência pública ela é necessária pela participação da comunidade no planejamento da gestão pública. Os projetos de lei orçamentários, que nem o plano plurianual trata do orçamento, são bastante técnicos, mas nem por isso que não é da comunidade não participar, é da comunidade vir e se inteirar do que está sendo planejado. O PPA trata dos próximos 4 anos na gestão pública. É nesse projeto que a administração, o executivo, o prefeito coloca o que se pretende fazer no município nos próximos 4 anos. Eu acredito que seja do interesse da maioria, para não dizer de todas as pessoas, né? Tomamos o cuidado de enviar convites para as entidades, pelo menos as que têm alguma vinculação com a administração, que tem algum convênio de alguma forma. Confesso que eu entendi como baixa a participação, mas eu também, tanto da comunidade externa, como também a comunidade precisa se apropriar disso, que é da comunidade, como também os gestores, os secretários municipais precisam entender a importância que tem a discussão desse projeto. O Cleiton, até eu agradeço, explanou muito bem sobre 3 secretarias, falou da dele, falou da Desenvolvimento Social e Saúde, que os secretários não estiveram e não mandaram ninguém para falar. E o Yuri, que trabalha tanto na Secretaria de Obras quanto na Agricultura, veio representando as 2 secretarias, também explanou os programas e ações das 2 secretarias, assim como o secretário Jonathan encaminhou a Débora para falar sobre o projeto. Então, assim, nós precisamos que todos se apropriem e vejam a importância que isso tem, né? Então, é isso, sobre esse assunto. Daí ainda agora, então, a comissão faz um parecer final e na próxima sessão, possivelmente, o projeto vai à votação. Além disso, no final de semana teve a festa na Vila União Operária, na qual eu sou sócia, já fui da diretoria. É um local que eu me sinto bem e parabéns pela organização da festa, presidente Mara, os demais da diretoria, a Mara, a Lise, a Patrícia, as meninas da cozinha que sempre colaboram. Muito, muito parabéns para vocês pela festa. E, além disso, muito me satisfez quando eu fui comunicada que vai sair a rústica em São Paulo das Missões. Fiquei feliz, tanto por mim, porque meus meninos gostam de correr, quanto pela abertura que isso vai ter para que outras crianças também comecem a correr. Os meus meninos começaram a correr numa rústica. Naquele dia eu entrei em contato com o Jonathan, no domingo mesmo, e falei da importância e de quanto eu achava necessário ter em São Paulo das Missões. Posteriormente, fiz a indicação aqui pela Câmara e uma grata surpresa que, de fato, está em andamento e vai sair. Me coloco à disposição, se precisarem de ajuda na organização. E, desde já, deixo dito que, nas vezes que eu levei os meus meninos para participar, uma das coisas que eu reparo, no local da largada e da chegada da corrida, tem que ser isolado com antecedência para que as pessoas não estacionem os carros, porque é uma coisa que atrapalha tu ter carro estacionado dos 2 lados da via, e às vezes é porque não é uma simples atenção de isolar logo na manhã do dia da corrida. Então, tá bom? Muito obrigado, colegas. Até mais. Convido, nesse momento, a vereadora
Leonice Butzen para fazer uso da tribuna conforme o tempo regimental. Saudar o presidente dessa casa, colegas vereadores, as assessoras, ao público que nos assiste, presidente do sindicato, meu vizinho Paulo, mais conhecido como Paulo Motos, secretário de gestão Cleiton, ao pessoal da dona Helena, que se faz presente hoje. Muito obrigado por vocês virem e explanar para nós. Primeiramente, eu quero saudar e parabenizar todos os colonos e motoristas pela passagem do seu dia, que era dia 25 de julho. E dizer assim, eu falo às vezes com caminhoneiros, é uma tarefa muito árdua, que é muita despesa também, eles têm pouco lucro. E colonos, para vocês colonos, dizer assim, ó, não desistem, porque se o colono desistir, o que vai ser do povo? Isso é uma verdade, uma grande verdade, os colonos sabem disso, os produtos não têm preço, os adubos, as coisas sobem, cada vez, hoje de manhã eu ainda escutei, quando o dólar sobe, o adubo já sobe. Quando o dólar baixa, o adubo não baixa. Então, dizer a todos vocês, colonos, não desistam. Porque se vocês desistirem, vai ser bastante árdua para todo mundo. Também dizer, hoje aqui, que logo após eu ter ganhado os 300 mil dos Mar Terra na cobertura da praça, eu já comecei a articular com ele um projeto para idosos. Eu disse assim para ele, se eu me eleger de novo, os 4 anos, eu quero trabalhar para um centro de idosos. Porque isso é tão necessário para o nosso município, que nós já estamos em 36% de idosos, e isso cada vez mais. Que nem ele falou antes, os jovens estão saindo e as pessoas de idade ficam. Isto foi uma grande verdade que você falou. Então, na minha campanha, Osmar Terra me garantiu 500 mil, que ele ia me ajudar novamente para eu construir um centro de idosos. Então, passando assim, falando com o Hino, que são meus amigos, o Fridolino Nunes, eu dizia, eu quero fazer isso, mas não é fácil, como é que a gente podia fazer? E falando continuamente com eles, encontrando com eles, ele disse, eu vou ceder um terreno. Daí eu fiquei feliz. Com os 500 mil dos Mar Terra, com o terreno, daí não faltava mais tudo. Falei com o prefeito e ia dar uma contrapartida de 250 mil. Logo após a minha eleição, eu vim conversar com o Cleiton, que era funcionário desta casa ainda. Eu disse, Cleiton, agora eu preciso um deputado estadual. Se eu quero ter êxito nos 4 anos, eu preciso um deputado estadual que se eleja, que seja bom. De imediato, o Cleiton disse, Beto Fontinel. E já escreveu para o Beto Fontinel, vereadora mais votada do MDB, quer estar contigo. Não demorou muito, o Beto me ligou. Ele disse, mas eu nunca fiz voto em São Paulo das Missões? Eu falei para ele, pois então, colabora com São Paulo das Missões, que você vai ter votos em São Paulo das Missões. Então, assim, já ele me colocou no grupo dele, já me deu o celular dele e já entramos em contato via tudo a esse centro de idosos que ia ser lá onde o Fridolino deu o terreno. Mas com o andar da carruagem, como projetos mudam, se articulam, o pessoal foi articulando com a presidente das Irmãs Franciscanas, que é a Liliana, que tem uma visão diferente, e eles foram indo e conquistando uma boa parte, uma parte bem generosa para nós fazermos a ILPI. Eu vendo que isto estava tendo êxito e iam realizar isto, eu fui lá no Hino, eu disse, Hino, 2 centros de idosos São Paulo das Missões não comporta. E a minha emenda do Osmar Terra, ela ia ser muito complicada para a construção.
Quando as duas assessoras vieram e falaram tudo que eu tinha que fazer, eu chamei o Cleiton. Com o Cleiton e com as duas assessoras, nós viemos aqui para falar com o Pedro do Zivic. De tão complicado que eles fizeram agora as emendas. Nunca era assim. Daí eu pensei, pronto, não sei como nós vamos fazer. E continuando, falando com o Beto Fontinel, a mobília, então, ainda estava garantida. Mas sem a construção, não precisava de mobília. E daí, no dia que eu vi que eles estavam articulando com o Beto Fontinel 250 mil para a ILPI, eu falei assim para eles, mas eu vou mudar as minhas emendas. Eu vou mudar, vou passar. Daí eu já só tinha mais 400 mil do Osmar Terra que ele tinha me garantido. Mas esses 400 mil, então, são certos. Isso já foi destinado para o município de São Paulo das Missões. Daí eu tive que ligar para o Osmar Terra. Eu pensei, como que eu vou mudar essa emenda? Porque ela era para ser para construção e agora ela vai vir via reforma. Mandei 2 áudios para ele, deu uns 10 minutos, para ele entender. E se ele não entendesse, ele ia me ligar. Ele olhou, ele é muito atencioso, por isso que eu vou ser sempre Osmar Terra, pelo que ele faz por São Paulo das Missões. E daí ele me ligou, e daí nós entramos em contato, ele entendeu, eu também entendi. No dia que veio a matrícula, né, Cleiton, que está aqui, que não me deixa mentir, que veio a matrícula da cedência das irmãs para esse centro de idosos, eu disse, Cleiton, a minha emenda, então, vai aqui. Falei com o Beto Fontinel, continuo falando com ele, com os assessores, para a mobília, então, também está garantido. Ele, inclusive, no dia que ele veio, ele disse, Leonice e Cleiton, vem aqui. Agora vocês articulam quantas camas vocês precisam, quantos colchão, quantas cadeiras de rodas, então, isto, então, está garantido. Então, eu quero dizer assim para vocês, eu me sinto realizada, porque foi o que eu prometi na minha campanha, que nos próximos 4 anos eu ia me dedicar a um centro de idosos. Mas também não quero parar por ali, porque um dia nós precisamos aumentar ele. Então, isto a gente já tem que vir articulando, para ver se a gente depois ganha mais alguma coisa, ou de repente isso, porque esse espaço é grande, é gigante. Eu não conhecia todo esse espaço em cima, como ele está. Então, eu fui conhecer e tem muito mais espaço que nós um dia podemos adquirir. Como a irmã Liliane não pode mais ser presidente na próxima, porque ela já foi por 2 anos, então tomara que seja uma generosa que nem a Liliane, porque a Liliane ela tem olhos assim diferentes. E mesmo eu falando com um pessoal aqui do hospital, eles falaram que ficava difícil para eles manter tudo isso, para eles limpar e para agradar. Então, eles estão, e esse espaço é gigante. Então, quem sabe, para o futuro, agora nós vamos agradecer e muito às irmãs pela cedência desse espaço, agradecer ao Osmar Terra pelos 400 mil e ao Beto Fontinel, que vai entrar com toda a mobília. Seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agradeço a manifestação das colegas vereadores. E não havendo mais inscritos para o grande expediente, passaremos direto para a ordem do dia, onde temos 2 projetos de leis ordinárias e uma emenda modificativa. A emenda modificativa de número 05/2025, lida anteriormente, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que modifica o projeto de lei de número 032, sobre o Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente, com dica, está em discussão. Vereadora Juliana. Presidente e demais vereadores, quem nos assiste, boa noite. A emenda é com o único intuito de melhorar a redação, de deixar claro a autonomia do CONDICA e que fica a vinculação somente administrativa com a Secretaria de Gestão. De forma alguma, é qualquer contrariedade com o projeto. Tá bom? Peço, então, a aprovação da emenda pelos colegas. Continua a discussão.
Não havendo, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária da mesa diretora que proceda somente à leitura do projeto de lei de número 032, 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 32/2025 altera a Lei Municipal número 1477 de 2 de outubro de 2013 e dá outras providências. Artigo 1º. Artigo 3º, parágrafo único da Lei Municipal 1477 de 2 de outubro de 2013 passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O CONDICA ficará diretamente vinculado à Secretaria-Geral de Gestão Pública e funcionará em consonância com os Conselhos Estadual e Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, articulando-se com seus congêneres municipais. Artigo 2º. O artigo 6º, inciso 1º da Lei Municipal número 1477, de 2 de outubro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O CONDICA compor-se-á de 12 membros designados pelo prefeito, sendo 6 representantes governamentais, a saber, 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde, 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Pessoa Idosa, 1 representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Desporto, 1 representante da Secretaria-Geral de Gestão Pública, 1 representante da Área de Segurança Pública, 1 representante das escolas sediadas no município de São Paulo das Missões. Seis representantes das seguintes entidades representativas da comunidade, a saber, 1 representante da Pastoral da Criança, 1 representante da Associação de Pais e Mestres da Rede Municipal de São Paulo das Missões, 1 representante da Associação de Bairros de São Paulo das Missões, 1 representante das Igrejas de São Paulo das Missões, 1 representante da Associação dos Universitários, e 1 representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei nº 1477, de 2 de outubro de 2013. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, 3 de julho de 2025. Oberdan Luiz Rodem, Prefeito Municipal. O projeto possui parecer favorável da Assessoria Jurídica e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que apresentou a emenda modificativa. Solicito aos colegas se é necessário efetuar a leitura de algum desses pareceres. Não havendo, dessa forma, coloco o projeto com a emenda modificativa em discussão. Presidente, Sim. Juliane? na discussão da emenda acabou daqui a pouco a minha fala ficando desconexa. O que eu quero esclarecer é que a apresentação da emenda, isso foi uma discussão durante a reunião da comissão. Se um vereador ou uma comissão propõe uma emenda, de forma alguma é porque ela é contrária ao projeto, ou se ela questiona qualquer coisa ao executivo, é por ela ser... pelo menos a minha forma de agir, não é porque eu sou contrária, é porque eu fui eleita vereadora para eu fazer o melhor por São Paulo das Missões, e especificamente nessa parte da legislação. Se é para eu acreditar que eu estou aqui sentada e o que vem do Executivo já passou pelo jurídico do Executivo e já passou pelo jurídico da Câmara e está bem feito, pode ter erro de qualquer um, e o erro a maioria das vezes não é nem por má fé. Então é por isso que eu justifiquei. E este projeto em específico é um projeto, talvez ele aconteceria independente da minha busca, mas é um assunto que eu tratei com o prefeito Oberdan,
foi tratado com o secretário Cleiton. O Cleiton ainda não estava, acho que, investido no cargo de secretário, da possibilidade do Conselho Tutelar sair da vinculação da Secretaria de Desenvolvimento Social e ir para a Secretaria de Gestão. Então, fica mais ainda evidente que quando tu questiona ou tu propõe uma emenda, não é porque tu é contrário ao projeto, porque esse é um projeto que eu busquei que acontecesse. E agora, foi falado de forma genérica, que se fica questionando é porque é contra. De minha parte, eu digo, se eu questiono, não é porque eu sou contra. E se a pessoa que me disse isso escutou isso de alguém, quem falou isso para ele foi maldoso. Então é isso, presidente. Peço a aprovação do projeto. Muito obrigada. Ainda está em discussão? Não havendo manifestação, coloco em votação. Quem estiver a favor do projeto com a emenda, que permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade com a emenda modificativa. Solicita a secretária da mesa diretora que faça a leitura somente do projeto de lei de número 034/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 34/2025 altera a lei municipal número 1177/2007 de 29 de maio de 2007, que dispõe sobre a implantação do plano de carreira, estabelece o quadro de cargos, vencimento e funções públicas do município e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam criados 2 cargos de provimento efetivo de oficial administrativo. Artigo 2º. O artigo 16 da Lei Municipal número 1177/2007, de 29 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O quadro geral de cargos efetivos de São Paulo das Missões, a previsão dos níveis e números de vagas por cargos obedecem à seguinte relação. Se os vereadores estão de acordo, não farei a leitura. Está disponível o quadro dos cargos e também está disponível no site para quem quiser olhar. Artigo 3º. Resta alterada a faixa de vencimento dos cargos de técnico em informática e técnico em agropecuária e a descrição sumária das atribuições do cargo técnico em informática, integrante do anexo 4º, descrição de cargos de quadro de efetivos, da Lei Municipal número 1177, de 29 de maio de 2007, nos seguintes termos. Que também está disponível, então, para todos os vereadores e no site para quem quiser olhar. Artigo 4º. Fica alterada a tabela de pontuação constante no anexo 2 da Lei Municipal número 1177/2007, de 29 de maio de 2007, a qual passa a viger com a seguinte redação. Que também está disponível, então, para todos os vereadores e para quem quiser olhar no site da Câmara. Artigo 5º. O caput do artigo 23 da Lei Municipal número 1177/2007, de 29 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a título indenizatório, um percentual sobre o vencimento básico inicial aos servidores efetivos de contratos temporários que exercerem cargo de motoristas, equipe de enfermagem que faz acompanhamento nos pacientes para centros especializados, responsável pela vacinação, aqueles escalados para a manutenção do sistema de fornecimento de água aos munícipes, aqueles designados para a realização da leitura e extração da conta de água dos domicílios e do sistema elétrico municipal, aqueles escalados para lubrificação, lavagem, troca de óleo, conserto de pneus, que desempenharem atividades com horário eventualmente diferenciados, desvinculados do seu regular cumprimento, não ensejando qualquer adicional de horas extras, nos seguintes percentuais.
Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo, As Missões, aos 9 de julho de 2025. Oberdan Luiz Roden, Prefeito Municipal. O projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito aos colegas vereadores se é necessário efetuar a leitura de algum desses pareceres. Não havendo, dessa forma, coloco o projeto em discussão, em votação, e quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, a palavra está à disposição dos vereadores no espaço destinado às explicações pessoais por 3 minutos para cada, seguindo a ordem sequencial de rodízio, observada a ordem alfabética dos nomes dos vereadores, conforme estabelece o artigo 116, inciso 6, juntamente com o parágrafo 4º do regimento interno. Vereadora Juliane Huver. Boa noite, presidente, demais colegas, o público que nos assiste. Eu dei uma rápida lida na lei que o Matheus trouxe. Eu não sei se tu pegou para ler também, Cleiton? Não? Tá. É um programa de incentivo ao jovem empreendedor rural. Pelo que eu pude entender rapidamente, numa leitura dinâmica, o município paga uma porcentagem de parcelas de financiamento. Seria talvez o caso de fazer como aqui o município está tratando, para fazer um programa do município custear os juros em financiamentos não rural, para outro tipo de... Eu não estou por dentro, mas eu sei que está andando. E eu acho que talvez seria uma forma também de colocar, não no mesmo, talvez 2 projetos distintos, mas de fato fazer funcionar. A ideia é muito boa. Muito obrigada, Matheus, pela tua colocação, os demais também. É sempre bom, eu sou uma entusiasta de que a comunidade participe. Então, quanto mais gente vier falar, talvez mais gente venha falar e as coisas aos poucos mudam. Tá? Então é isso. Na verdade, não me lembro o que eu ia terminar a minha fala, mas é uma frase que eu escuto bastante da minha mãe. Em algumas situações, eu não sei ela bem certa, mas é algo que é melhor tu não receber os méritos que tu tem do que tu receber os méritos pelo que tu não merece. É algo assim, que fique um pensamento. Muito obrigada, senhores. Vereadora Leonice Butsen. Vereadora Maria Regina Butsen. Cumprimento o presidente dessa casa, nobres colegas, assessoria dessa casa, presidente do sindicato, secretário Cleiton, comunidade da linha Dona Helena, jovens aqui presentes. De uma maneira especial, então, cumprimento o Paulo, senhor Paulo da Silva, representando hoje a entidade CTG Sentinelas do Comundaí, referente ao projeto de lei que trata do auxílio financeiro, que será votado, então, na próxima sessão. Muito obrigada pela presença, Paulo, tá? Demonstra o quanto é importante que essa casa aprove, então, esse projeto que ajuda o nosso CTG, porque onde temos crianças, netos, filhos no CTG, tenho certeza que as crianças e jovens estão em boas mãos. Também eu dei uma lida rápida, parabenizar em especial o Matheus, então, antes eu não me manifestei porque eu queria ler o projeto de Guaporé. Então, assim, ó, é muito importante, né, a participação e que o jovem fique no interior, né? Eu também sou muito do interior, eu acho que precisamos valorizar o nosso interior. E eu dei uma rápida calculada, assim, no valor de referência municipal hoje do município de Guaporé. Hoje o valor de referência é R$ 155,24,
num total do empreendimento hoje, que o município de lá custeia, então, 155.240, né, que seriam os investimentos que vocês buscariam no banco e o município, no caso, contribuiria com 15%. É um projeto que, então, foi apresentado nessa casa hoje. Eu acho que, para uma conversa maior e melhor, o executivo também deverá ficar a par desse projeto, ver a viabilidade ou não de proceder, né? Eu creio que vocês vão conversar com o prefeito municipal Oberdan. Mas, então, assim, ó, é muito louvável, e parabéns, Matheus, porque não é fácil ocupar o microfone, né? Geralmente o coração bate mais forte, né? Também quero saudar, de uma maneira especial, olha para mim, Gabi, pelo tempo que estivemos na escola. Parabéns em revê-la bem e trabalhando também no interior, né? E também parabenizar pelo dia 25 de julho, que é o dia do colono motorista, que é uma classe que eu tenho muito respeito e admiração. Parabenizar a comunidade da linha Dona Helena pelo almoço que tivemos lá, fantástico, muito bem, parabéns, presidente. Também, hoje é o dia do agricultor, né? São duas datas que se comemoram, então temos o colono motorista, no dia 25 de julho, e temos o dia do colono, dia do agricultor. Parabéns a todos os agricultores, colonos e motoristas, que é o que fazem o nosso município andar. Seria isso, senhor presidente, e agradeço a oportunidade. Vereadora Thalissa Lerman. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Wilson. Em nome deles demais colegas vereadores, as assessoras, ao público que nos assiste através das redes sociais e ao público que está aqui presente, os jovens, o Matheus, o Marcelo, o Lucas, o Anderson, a Gabriela, o Milton, o presidente do sindicato Arnisson, a sua esposa, Paulo, enfim, a todos que estão aqui presentes. Parabéns, Matheus, pela fala e por vir até aqui para falar sobre a luta da juventude rural. É sempre muito inspirador ver os jovens comprometidos com o campo e com as nossas raízes e com o futuro da agricultura. Digo isso porque sou uma jovem aqui na Câmara, acredito que a mais jovem eleita já na história do município. É sempre muito bom ver os jovens se envolvendo e comprometidos com essa luta do dia a dia. E o jovem precisa sentir que há futuro na agricultura familiar, e nós, como representantes do povo, a gente tem o dever de abrir os caminhos, garantir apoio e mostrar que o campo é, sim, lugar da juventude. Então, parabéns a todos vocês e continuam firmes nessa luta. Muito obrigada. Por hoje seria isso. Vereador Valmir Grumiker. Boa noite a todos, colegas vereadores. Também quero cumprimentar nosso presidente do sindicato e todos que estão aí presentes, o Milton. Quero parabenizar eles, o nosso presidente do sindicato que conseguiu. Eu vou falar de mim primeiro. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Ninguém quer saber de agricultura. O Lucas veio para cá, a outra tá por aí. Mas o Jonas, o presidente, conseguiu deixar alguém na agricultura. O Jonas está trabalhando aí, tá bem, né, tranquilo. Também o Milton Houston ali deixou o Matheus aí tranquilo. Isso é raro, alguém ficar na agricultura, porque sempre é bonito a agricultura. Na cidade o pessoal parece que está melhor que nós aí no interior, mas também é difícil, né? E também o meu amigo Belci Berwald aí deixou a Gabriela, é a única, acho que a filha, né, que os filhos foram, um tá na faculdade em 13 de maio não, Cerro Largo, o outro também tá por aí. Mas é difícil deixar os filhos no interior. Mas parabéns para vocês. Eu não tive, hoje tive olhando ontem, como os pais fazem para deixar um filho na agricultura. Desde pequeno tem que incentivar, gostar da agricultura, andar de cavalo, andar de cuidar das vacas, dos animais, tudo. É difícil isso aí. Tem que se dedicar a isso. E os pais às vezes não se dedicam. Eu falhei nessa parte. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram pelos filhos, né?
e também por nós colonos e motoristas também. Já nosso dia passou, mas tranquilo agora. Vamos à luta, está cada vez mais difícil. Nossa região, o leite está difícil, mas sempre um pouquinho dá, mas vamos à luta, né? Colonos, se nós da colônia não sobreviver, os da cidade vão piorar mais ainda, né? Só a não ser os funcionários públicos, que estão sempre em boas mãos, né? Mas tranquilo, um abraço a todos. Tchau, tchau. Vereador Érico Craque, quer? Saudação ao presidente da casa, nobres colegas, vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste presencialmente, também através das redes sociais. Como sou o último da fila, se torna bastante repetitivo, mas como agricultor, também não posso deixar de parabenizar o Milton como pai, que vai deixar um sucessor na agricultura, o Arneson também, presidente do sindicato. Já também fui presidente do sindicato por 2 oportunidades e tive o privilégio de nós fundarmos a escola agrícola a nível do Grande Santa Rosa. Só que na época não tinha o reconhecimento do ensino médio. E com a luta do movimento sindical se conseguiu isso também. Saem de lá com ensino médio certificado. Parabenizar a gurizada que pretende continuar, porque a sucessão rural hoje não está sendo fácil. Alguns ainda, hoje já não é tanto, mas alguns ainda sofrem a resistência dos pais, porque os nossos pais tiveram um sistema de trabalhar e hoje a realidade já é diferente. Mas hoje, com o mecanismo que temos, as tecnologias, se torna até mais fácil. Às vezes custa caro, mas se torna mais fácil de trabalhar, não é serviço tão braçal. Mas parabéns, gurizada, levem essa semente, convidem colegas, amigos de vocês também para continuar na sucessão rural. Porque hoje todos nós sabemos que na cidade, se você não ganhar muito bem, o custo de vida hoje está se tornando quase inviável. E na propriedade rural, quem se dedica, se organiza, o custo de vida se torna um pouco mais viável. Então, parabéns, gurizada, continuem e persistam, que continuem na sucessão rural. Obrigado, presidente, por hoje seria isso. Para deixar sua manifestação. Saudar o presidente, colegas vereadores, público que nos assiste hoje na Câmara. É bom ver bastante gente assistindo a sessão. Sempre dá mais ânimo para nós, né? E o pessoal que nos assiste através do Facebook, que também sempre tem bastante gente assistindo. Primeiramente, parabenizar a todos os colonos e motoristas pela passagem do seu dia, também pelo Dia do Agricultor, que é o dia de hoje. Parabenizar os jovens que vieram hoje aqui, então, especial, né, que vieram trazer esse projeto para nós, que é de suma importância, né, que nem a colega vereadora falou, quanto mais o pessoal vem e participa e traz ideias e projetos aqui para nós, né, quanto mais importante é, né. Parabenizar então o Matheus, que fez a fala, né, em nome de todos. Acredito que talvez também vão falar com o prefeito, né? Então, eu sei que no plano de governo da gestão tem um projeto que é do Juro Zero, né, se eu não me engano, que é um projeto que tem em outros municípios também, que acredito que, quem sabe, se encaixa bem ali junto para, primeiramente, trazer mais incentivo para os jovens ficar. Hoje a gente sabe que tem alguns projetos no estado também, né? Então, é para a gente tirar uma base, né, e começar isso aqui no município também. Mais uma vez, parabenizar vocês por ter vindo aqui e falar na tribuna, né? E trazer essas ideias para nós, né? E conversando, né?
e trabalhando num projeto aqui para o nosso município também. Acredito que o executivo também já esteja envolvido nisso, porque, como eu disse, como estava no plano de governo, com certeza também vai ser algo que vai ser trabalhado daqui para frente. Ainda mais vocês vindo aqui e reivindicando também. Seria isso por hoje, então, me despedindo mais uma vez. Então, desejar um bom trabalho novamente para os colegas vereadores e para a minha suplente que irá assumir na próxima sessão. Seria isso por hoje. Obrigada. Vereador Ilmo Rentes. Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite a todos presentes. Muito obrigado pela presença. E desejar parabéns a todos os colonos e motoristas que passou o dia 25. E um parabéns especial ao Dia do Agricultor, que é hoje. Muito importante essas duas classes para todo o país, eu acho que em todo o mundo. E um parabéns especial ao nosso município São Paulo das Missões, por todas as conquistas que já conseguimos até hoje. Não foram poucas, já foram bastante. E os vereadores continuam do jeito que estão, se mexendo, trabalhando para o nosso município, tentando cada vez mais trazer mais verbas federais para o nosso município, que é muito importante para o município pequeno. Muito obrigado a todos. Para finalizar, quero agradecer a presença de todos já nominados no protocolo e dizer que me alegro muito. Hoje tivemos uma audiência pública com a participação e organização das comissões, vereador Juliane, os vereadores, demais vereadores das comissões. Importante esse. Eu acho que se iniciamos uma nova etapa na questão especificamente que tratamos do PPA. Então, o trabalho foi muito bem feito. Os secretários tiveram a oportunidade de se manifestar sobre as prioridades que foram elencadas para os próximos 4 anos. Também a saúde, e deixo que seria do nosso país se não tivesse o colônia motorista. O agricultor produz e o motorista transporta. Imagina se essas duas classes parassem. Ia parar o país. Deu para vocês verem um tempo atrás o que aconteceu com os caminhoneiros tudo parando. Faltou tudo. No supermercado, em todo que lugar. Então, são as classes que produzem, que geram imposto e arrecadação para o município. A agricultura gera muito imposto para o nosso município. Agradeço a todos. E, Matheus, se precisar você vir aqui de novo e precisar fazer um dia uma reunião com nós vereadores aqui para trazer mais informações, esta casa sempre estará à disposição, não só de você, do presidente do sindicato e de todos esses jovens aí que ainda acreditam que nós tenhamos uma oportunidade para todos no interior. E para finalizar, agradeço a todos que nos acompanharam pelas redes sociais e, por fim, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 11 de agosto de 2025 às 19 horas. Declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.